Por que será que em pleno século XXI é ainda tão intenso o conflito das mulheres que investem na maternidade e na carreira? Como conciliar? Tem mulheres que ousam e mudam de profissão para ter mais disponibilidade como mãe. Vamos conhecer a Laura Barbosa. Ela é advogada, mas trocou de profissão para ter mais tempo para a maternidade. Boa tarde, Laura, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Laura. Quando é que você percebeu esse conflito entre a sua profissão e a maternidade? Logo que eu fiquei grávida, eu já comecei a pensar nisso. Mas ainda não tinha planejado nada em relação a abrir um negócio ou mudar de profissão. Depois que minha filha nasceu, passou a licença maternidade, eu voltei a trabalhar e aí as coisas foram ficando cada dia mais difíceis. As jornadas de trabalho longas, ficava muito cansada, tinha que conciliar muita coisa, toda uma estrutura para a criança ficar em casa. Tinha que estar com a cabeça boa e passava a noite acordada, mais ou menos isso. Exatamente. Né? E aí foi quando eu comecei a pensar em fazer alguma outra coisa. Eu acabei me envolvendo muito com esse mundo materno, eu acompanhava muitos blogs, eu comecei a escrever um blog e a partir daí surgiu a ideia de abrir uma loja virtual de roupas infantis, que é a Laranjeiras Kids, a loja que eu tenho hoje. Tá. E aí você mergulhou nisso. Mergulhei de cabeça, Agora, não há conflito entre essa profissão e a maternidade? Porque você fica mais em casa agora, né? No começo eu ficava mais em casa, quando eu comecei com o site eu ficava mais em casa, eu fazia tudo de casa. Agora eu tenho um escritório, então de manhã eu tento ficar em casa com a minha filha. Hoje ela está com 4 anos? Hoje ela está com 4 anos, E de manhã eu tento ficar em casa e à tarde, quando ela vai para a escola, é a hora que eu trabalho. Mas como é que foi a decisão, assim, vou trocar de profissão? Não dá uma dorzinha no coração, porque afinal você estudou 4, 5 anos para ser advogada, né? É difícil até pela cobrança, né, das pessoas, cobrança dos pais. Nossa, mas você estudou tanto tempo, fez faculdade, eu já tinha feito pós-graduação, como que você vai abandonar tudo? Mas eu estava muito estafada, assim. O meu marido me apoiou bastante. Ele não achava que eu deveria parar de trabalhar, né? E não era essa a ideia mesmo. A ideia era fazer uma outra coisa. Então, ele me apoiou bastante, mas foi difícil. As pessoas têm bastante preconceito, sabe? Parece que você... Até hoje tem muita gente que fala, você não trabalha mais. E você, como empresária também, você faz o seu horário de trabalho, né? Exatamente, eu faço o meu horário. Então, assim, hoje em dia eu consigo fazer o que eu sempre quis, que é o quê? Almoçar com a minha filha. Hoje ela está com quantos aninhos? 4 anos, vai completar 4 anos em janeiro. Eu consigo almoçar com ela, eu consigo levá-la na escola, eu consigo participar da rotina, mesmo trabalhando às vezes eu preciso trabalhar à noite, depois que ela vai dormir. Só que como o meu trabalho é um trabalho virtual, eu tenho um site e um blog, então isso facilita. Então, por exemplo, eu consigo tirar uma semana de férias em julho para viajar, porque eu vou com o meu computador e fico trabalhando de lá. De onde eu estiver, né? Quer dizer, na verdade, você não tira férias. Não tiro férias. Mas, pois eu sempre falo que quando o seu trabalho é um prazer, ele não é um trabalho, né? É verdade. Quando eu advogava, o meu trabalho era um trabalho. Eu chegava fim de semana e não queria nem pensar nisso. Ô, Laura, e também você como advogada, você tem prazos para respeitar, você tem audiências marcadas, que você tem que ir naquele horário, não é flexível. Não é flexível. E eu não trabalhava por conta também, né? Eu trabalhava num escritório, então... Agora, em algum momento te dá um arrependimentozinho, assim, eu não devia ter largado e tal? Não? Que delícia. Eu nunca me arrependi, assim. É lógico que existem algumas restrições, né? Quando você trabalha numa corporação, numa multinacional ou num escritório, é aquela coisa, você chega em casa... Acabou seu horário. Você não fica se preocupando, pensando, né? Quando você é empresário é diferente. Você está o tempo inteiro pensando, o tempo inteiro tentando arrumar soluções. Eu falo que um exemplo que eu sempre uso é assim. Quando eu era empregada, eu adorava um feriado. Hoje que eu sou empresária, eu odeio feriado.
É verdade. E Laura, e você como empresária também tem possibilidade de ter um ganho salarial muito maior do que você tinha. Como é que está essa equiparação salarial? Você deve ter começado ganhando menos, deve ter investido mais. Como é que foi também essa parte financeira? Eu investi bastante. No começo eu não tinha experiência, né? Então isso é uma coisa que se eu pudesse voltar atrás, eu estudaria mais antes de abrir o site. Né? Eu usei a minha experiência como mãe, isso é muito importante, o feeling como mãe, né? Porque eu trabalho numa área relacionada a crianças, eu lido direto com mães, mas eu precisava ter estudado mais em relação à parte de ser empresária mesmo, financeira. Depois você acabou fazendo algum curso? Depois eu fiz. Eu queria que você recomendasse esses cursos para as pessoas também que estão passando pela mesma situação que você, Laura. Por exemplo, uma pessoa que abriu uma empresa, você acha que deve fazer isso, por exemplo? Eu acho bacana que a pessoa, antes de começar, antes dela, que o projeto delas se inicie nos estudos, né? Antes de você abrir, seja uma loja, ou seja um restaurante, qualquer coisa que a pessoa pretenda fazer. Eu fiz alguns cursos do Sebrae, que são muito legais e são de graça. E eu fiz um curso muito bacana que é direcionado a varejo online, que chama Primeiros Passos do Varejo Online, de uma pessoa que acabou ficando minha amiga depois, chama Lígia Dutra. E esse curso para mim foi um divisor de águas. Assim, eu já estava com o site há 6 meses, o site não estava me dando o retorno que eu esperava, né? Então eu fiz esse curso. E aí as coisas começaram a melhorar muito. Era isso que eu ia falar, justamente. Porque antes você, tudo bem, você trabalhava em tal hora, mas aí você tinha um salário, você todo mês estava ali garantido e tal. Como é que é isso? Dá uma certa insegurança por não ter um salário e tal? Dá bastante insegurança, né? Por isso que você tem que ter um comprometimento familiar, assim. Toda família tem que estar comprometida no projeto. Eu falo que esse projeto não é só meu, esse projeto é da minha família. Porque você tem algumas restrições. Eu, na época, ganhava um bom salário, ganhava participação, 13º, essas coisas que hoje em dia não tem mais, né? Então, é um projeto de família. Você tem que abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns luxos para poder se dedicar a isso, pelo menos no começo, né? Agora, já chegou num momento que tá bacana, assim, que você já está empatando, por exemplo, com o que você ganhava? Agora tá começando a ficar bem legal. Depois que eu comecei a estudar mesmo, entender o negócio como um negócio, aí as coisas começaram a melhorar bastante. E como é que você descobriu o Sebrae? Quer dizer, existe um jeito, você entrou na internet... Então, é quando você começa a criar uma rede de relacionamento, né, as pessoas acabam indicando. Então, o primeiro curso que eu fiz foi esse curso dos primeiros passos do varejo online. Eu conheci várias pessoas, conheci vários prestadores de serviço, fiz amizades com pessoas que fizeram o curso. E aí comecei a participar de grupos, né, na internet. E aí eu cheguei na Feira do Empreendedor. E eu fui à Feira do Empreendedor, tive um atendimento lá e me indicaram determinados cursos. Ô, Laura, agora, antes de começar a entrevista, você disse que não esperava ser mãe tão jovem. Mas eu acho que dentro de você também tinha uma empresária escondida. Você achava que tinha quando você engravidou? Você já tinha pensado antes em montar um negócio? Nunca tinha pensado. Por isso eu falo que a maternidade muda em tudo a nossa vida, em tudo. Eu achava, inclusive, que eu adorava ser advogada. E quando eu decidi que não iria advogar mais, os meus colegas, os meus amigos que estudaram comigo na faculdade falavam, mas você era que mais gostava? Você era que mais adorava ser advogada, né? Que eles achavam que eu era super bem-sucedida, tal. E nem eu sabia que eu não gostava, porque você começa a viver no automático, né? Você vai, você trabalha, você muda de emprego para um emprego melhor, nananana. Quando você tem filho, você para pensar num monte de coisa que você nunca havia pensado, né? Então, eu nunca tinha pensado em abrir um negócio, nunca. Eu achava que eu ia advogar e... Sua filha te deu mais coragem, então? Me deu muito mais coragem. Muito mais coragem. Agora, você não teve outros depois? Foi opção sua ou... Não, eu ainda pretendo ter outro filho, mas eu falo que a Laranjeiras é o meu segundo filho e eu preciso que ela cresça para depois... ampliar os negócios para poder ter. Eu já fiz uma mudança muito grande, né, quando a minha filha nasceu. Então,
eu preciso estabilizar isso, que a minha empresa esteja andando com as próprias pernas, porque hoje eu sou o coração da empresa, né? www.laranjeiras.com.br. E a mudança foi tão radical que você pensou em abrir um negócio para criança. Para criança. Eu não tinha, antes de eu ficar grávida, eu não tinha contato, eu não tenho sobrinhos, eu não tenho amigos que têm filhos, né? Eu fui uma das primeiras das minhas amigas a ter filhos. Então, no começo, para mim, era tudo muita novidade. E aí eu comecei, como eu disse, na internet a pesquisar. E comecei a fazer amizades online. E aí você começa a enxergar coisas que você não enxerga, né? Eu comecei, no prédio que eu moro, eu comecei a fazer amizade com as pessoas que tinham filhos. E comecei a entender uma necessidade que todo mundo tinha aqui. Eu sempre falo que é muito difícil quando você tem um nenê pequeno, você ficar saindo toda hora para comprar roupa e você achar roupas bacanas, tal. E todo mundo falava disso e reclamava disso, e eu também reclamava. Foi a partir daí que foi surgindo a ideia. Até porque criança muda muito de roupa, né? Exatamente. E eu sempre gostei de vestir minha filha moderninha, eu não gostava muito de rosinha, frufruzinho, e era muito difícil achar roupas nessa linha, né? E foi aí que surgiu a ideia de fazer uma loja virtual que agregasse todos esses valores. O Lauro, e seu marido, qual é a profissão dele? Ele é engenheiro. E ele também ajuda na criação da sua filha? Ou ele fica pouco tempo em casa? Não, ele é muito participativo. Ele também é empresário, né? E ele também tem um horário um pouco flexível. Então, por exemplo, hoje, 5h15 era hora de eu buscar minha filha na escola. E aí ele, tipo, olha, se eu chegar um pouco mais tarde, se atrasar, você vai e pega ela na escola. Isso eu consigo fazer tranquilamente, assim. A gente divide bastante as coisas nas épocas. Ela não dormia à noite, ele também acorda de noite, sempre me ajudou bastante. Agora, você não teve, então, pelo que você está falando aí, assim, babás, muitas empregadas para ajudar, porque tem gente que tem um exército para ajudar a criar os filhos. Né? Antes quando eu advogava, eu tinha uma babá e uma empregada, né? Que a babá que ficava só com a minha filha e a empregada que cuidava da casa, fazia comida e tal. Depois que eu fiquei em casa e antes da Clara ir para a escola, eu que ficava com ela. Eu e essa moça me ajudava, né? E hoje em dia eu tenho uma pessoa só que me ajuda com ela, mas à tarde ela vai na escola, então é um pouco mais tranquilo. Dá uma reduzida, né? E aqui, então, para a gente encerrar nossa conversa, então, um recado que você dá para aquelas mães que às vezes são workaholics, trabalham muito, mas ficaram grávidas e ficam assim agora, o que eu faço? Estou preocupada. O seu recado, qual é? Olha, eu acho que assim, a gente precisa primeiro analisar se você gosta da sua profissão. Eu acho que se você gosta da sua profissão, você tem prazer em fazer aquilo, eu acho que vale a pena continuar, tentar adaptar os horários, né? Eu sempre falo, existem chefes que são legais, né? Que conseguem entender tudo isso. E agora, se você acha que você não gosta do que você faz, aí eu acho que vale a pena arriscar. Precisa ter apoio da família, precisa ter estudar, pensar bem no que vai fazer, mas eu acho que vale a pena, porque assim, a minha filha, eu sinto que ela mudou bastante depois que eu comecei a participar mais do dia a dia dela. Foi muito Esse bacana. contato físico é muito importante. Muito, né? é muito importante, é muito importante. Parabéns, então, Laura. Parabéns. Para você e sua Obrigada. família. Muitas Sucesso aí. felicidades. Obrigada, Laranjeiras obrigada. Kids.